Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né, para falar um pouquinho sobre a fisiologia humana. E hoje, mais especificamente, a gente vai gravar essa aula a respeito das sinapses. O que são essas sinapses, né? As sinapses, elas são as comunicações entre os neurônios, ou entre neurônios e outras células, ou entre células que nem são neurônios. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar da sinapse neuroneural, que é muito importante, né, para a gente ter sensibilidade, movimento, função cognitiva. É muito importante essa comunicação entre os neurônios. Então, a gente vai estar falando sobre esse assunto e nós vamos começar a compartilhar os slides. Espero que vocês gostem. Após assistir a aula, deixe seus comentários aí no canal, né? No sentido de ajudar nas próximas aulas, tá certo? Então, vamos lá compartilhar nossos slides. Bom, aqui, né, pessoal, eu coloquei um slide com o mesmo título das aulas anteriores, o sistema nervoso no controle, como centro de controle do organismo, porque realmente ele é um sistema regulatório, né, dos outros sistemas, e a gente, então, vai começar, né, ampliando aí essa figura. E aí a gente pode estar trabalhando com o pointer aqui para ficar mais fácil. Essa primeira figura é uma figura bem interessante, que ela mostra vários neurônios fazendo contato entre si, né? Então, esse primeiro neurônio aqui, ele recebe um estímulo, e ao receber esse estímulo, ele tem uma permeabilidade da membrana alterada se houver um influxo de sódio suficiente para aumentar a voltagem aqui na região do cone axonal, a ponto de atingir um limiar de excitação. O que vai acontecer é a abertura de novos canais de sódio, né? Os canais de sódio sensíveis à voltagem, o influxo de sódio e a despolarização, que é seguida da repolarização pelo efluxo de potássio, como a gente viu na aula de potencial de ação. O que a gente vai perceber é que quando a despolarização alcança o terminal, esse neurônio estimula esse segundo neurônio, e esse segundo neurônio, então, despolariza, estimula esse terceiro, e assim sucessivamente, até que o potencial de ação alcance um ponto específico, né? Então, na verdade, não basta que o neurônio receba um estímulo e, em resposta a esse estímulo, atinja o limiar e gere um potencial de ação, se esse potencial de ação não puder se propagar para outros neurônios, né? O neurônio sozinho, ele não faz muita coisa, ele tem que fazer conexão, ele tem que se comunicar com outros neurônios, e esse processo é conhecido como sinapse, né? Bom, existem dois tipos de comunicação, dois tipos de sinapse. Essa figura, ela mostra as diferenças entre esses dois tipos básicos de sinapse, a sinapse elétrica e a sinapse química. Na sinapse elétrica, existe ali, na membrana do neurônio pré-sináptico, né, que é o primeiro neurônio, uma junção comunicante com a membrana do neurônio pós-sináptico. Aqui, no caso, é a membrana do terminal axonal do neurônio pré-sináptico e do dendrito do neurônio pós-sináptico. Observe que, ampliando essa parte aqui de contato, a gente verifica que entre as duas membranas existe um túnel proteico que permite a movimentação livre de íons em ambos os sentidos, né? E essas junções são chamadas de junções gap ou junções abertas, e quando eu tenho a despolarização por influxo de sódio, e essas junções estão abertas, o sódio então passa para a célula pós-sináptica, agindo como um estímulo para que ocorra a despolarização dessa célula pós-sináptica. Ou seja, na sinapse elétrica existe um túnel proteico chamado junção gap, que permite o movimento de íons da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica, e isso gera
a despolarização dessa célula pós-sináptica. A sinapse elétrica é muito rápida e ela é sempre excitatória, ou seja, se eu estimular o neurônio pré-sináptico e em resposta a essa estimulação ocorrer uma despolarização, essa despolarização ela vai se propagar para o neurônio pós-sináptico, que também será despolarizado, né? Aqui, por outro lado, a gente tem a sinapse química. Como o próprio nome indica, numa sinapse química, existe a liberação de uma substância química pelo neurônio pré-sináptico. Essa substância química se chama neurotransmissor e ela fica armazenada em vesículas aqui no terminal pré-sináptico. Quando eu tenho um influxo de cálcio aqui no terminal, devido à chegada da despolarização e a abertura dos canais de cálcio sensíveis à voltagem ou voltagem dependentes, esse cálcio desencadeia a exocitose do neurotransmissor. A gente pode ver aqui, né, esse espaço entre a membrana do terminal, a membrana pré-sináptica e a membrana do neurônio pós-sináptico se chama fenda sináptica. Esses neurotransmissores são liberados nessa fenda sináptica e vão agir se ligando a receptores na membrana pós-sináptica. Lembrando que esses receptores são proteínas integrais de membrana, né? Então, numa sinapse química, eu tenho a liberação dessa substância química. É interessante entender que essa substância química, ela vai agir se ligando a receptores. Esses receptores, eles podem induzir abertura de canais que permitem o movimento de sódio para dentro da célula pós-sináptica, e aí a gente vai estimular, vai despolarizar essa célula pós-sináptica, nós vamos chamar de sinapse química excitatória, sempre que houver despolarização da célula pós-sináptica, ou a ligação do neurotransmissor no receptor pode culminar na abertura de canais de cloreto ou de potássio, resultando em hiperpolarização da célula pós-sináptica, porque se abrir canal de cloreto, o cloreto Cl-, ele entra do leque para o líquido, da área de maior concentração para a área de menor concentração, o que torna a célula pós-sináptica mais negativa do que já era, ou seja, ela fica hiperpolarizada. O resultado é o mesmo caso esse neurotransmissor induza a abertura de canais de potássio. Como eu tenho mais íons potássio no leque, abrindo canais de potássio, esses íons potássios vão fluir para o leque. Aí eu digo efluxo de potássio. Essa perda de carga positiva também leva à hiperpolarização da célula pós-sináptica, inibindo-a, não permitindo que o impulso nervoso ou potencial de ação se propague. Então, vejam bem, eu tenho dois tipos de sinapse no meu sistema nervoso, a sinapse elétrica e a sinapse química, e a sinapse química, por sua vez, pode ser do tipo excitatória ou inibitória. Bom, aqui é enfatizado, né, a sinapse elétrica. Aqui a gente consegue ver a membrana do terminal pré-sináptico e a membrana do dendrito da célula pós-sináptica, do neurônio pós-sináptico. Estamos imaginando aqui, levando em consideração uma sinapse neuroneural. O que vai acontecer é o seguinte, essas membranas, elas têm um túnel proteico, tá? Formado por proteínas. É como se eu tivesse metade de um canal preso na membrana pré-sináptica e a outra metade preso na membrana pós-sináptica, formando um poro que une o citoplasma do neurônio pré-sináptico com o citoplasma do neurônio pós-sináptico. É interessante que nessa sinapse elétrica, o movimento de íons pode ser de um lado ou para o outro, é bidirecional. E essa sinapse, então, ela é muito rápida, porque ela não envolve muitas etapas, né? Basta que você tenha uma despolarização no neurônio pré-sináptico, essa despolarização, né, ela é devida ao influxo de sódio pelos canais de sódio voltagem dependentes, e essa despolarização, ela se propaga do cone axonal até o terminal axonal. Quando a despolarização alcança o terminal axonal, são abertos canais de cálcio, né, a gente pode ver aqui, são abertos canais de cálcio, e esses canais de cálcio, então, eles vão permitir
a exocitose do neurotransmissor na sinapse química. Agora, voltando para a sinapse elétrica, a gente percebe que nada disso vai ocorrer, né? Quando eu tenho a despolarização do terminal devido ao influxo de sódio, esse sódio ele pode passar pela junção gap, estimulando a célula pós-sináptica a também desenvolver e propagar um potencial de ação. Então, a sinapse elétrica ela é rápida e ela é sempre excitatória, porque não precisa da liberação do neurotransmissor, né? Enquanto que a sinapse química, que é a predominante no nosso sistema nervoso central, ela tem a condição unidirecional, porque, como eu disse anteriormente, né, o neurônio pré-sináptico libera um neurotransmissor para agir no receptor do neurônio pós-sináptico. Ocorre a liberação de uma substância química que se chama neurotransmissor, por isso o nome, né, sinapse química, e a despolarização da membrana pré-sináptica devido ao influxo de sódio, né, que está vindo lá ao longo do axônio desse neurônio, ela alcança o terminal, induz aberturas de canais de cálcio sensíveis à voltagem, a gente tem um influxo ou entrada de íons cálcio, porque cálcio a gente tem sempre maior concentração no leque, né? Então ele entra para o leque, para o interior ali do terminal axonal, e essa entrada de cálcio induz a exocitose do neurotransmissor e, consequentemente, liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Esse neurotransmissor, ele vai agir se ligando ao receptor de neurotransmissor presente na membrana pós-sináptica. E essa ligação do neurotransmissor, ele vai gerar uma resposta pós-sináptica, que pode ser uma despolarização da célula pós-sináptica, aí nós vamos dizer sinapse química excitatória, ou uma hiperpolarização da célula pós-sináptica, aí nós vamos dizer sinapse química inibitória, tá certo? Aqui a gente tem alguns detalhes da sinapse química com liberação, né, de neurotransmissor. A gente pode ver aqui o terminal pré-sináptico, aqui várias vesículas sinápticas, e aqui uma delas mostrando uma grande quantidade de neurotransmissores no seu interior, uma membrana que é de natureza lipoproteica, onde eu tenho lipídios, mas tem proteínas na membrana da vesícula, né? Essas proteínas da membrana da vesícula, para liberar seu conteúdo de neurotransmissor, tem que se ligar em proteínas da membrana do terminal. Isso só ocorre com o influxo de cálcio aqui dentro do terminal. E o influxo de cálcio só ocorre se a despolarização alcançar o terminal e ocorrer a abertura dos canais de cálcio de voltagem dependentes ou sensíveis à voltagem. Aí nós vamos ter a exocitose do neurotransmissor, né? E esse neurotransmissor, ele vai agir se ligando a proteínas receptoras, que a gente pode ver aqui, né? Então, aqui eu tenho o terminal do neurônio pré-sináptico com vesículas sendo recicladas, aqui o neurotransmissor liberado, ele se ligando ao receptor. Interessante dizer que se essa ligação do neurotransmissor no receptor induzir a abertura de canais de sódio, eu vou ter um influxo de sódio, a voltagem dentro do neurônio pós-sináptico sobe, se atingir o limiar, o potencial de ação se desenvolve e se propaga, sinapse química excitatória. Se a ligação do neurotransmissor no receptor induzir a abertura de canais de cloreto, eu vou ter influxo de cloreto, Cl-, eu vou hiperpolarizar a célula pós-sináptica e a voltagem diminui, dessa forma não terei potencial de ação, por isso sinapse química inibitória. Uma segunda maneira de inibir o neurônio pós-sináptico é o neurotransmissor ligando no receptor e induzindo a abertura de canais de potássio. Aí, como eu tenho mais potássio no leak, abrindo canais de potássio, esse potássio sai, a célula, ao perder carga positiva, fica mais negativa, fica hiperpolarizada, e aí também vai se afastar do limiar de excitação e não teremos um potencial de ação na célula pós-sináptica. Então, existem dois meios de hiperpolarizar uma célula pós-sináptica, parando a propagação do impulso nervoso, né? Através da abertura de canais de cloreto ou da abertura
de canais de potássio. Por influxo de cloreto ou efluxo de potássio, a gente chega na hiperpolarização da célula pós-sináptica e, consequentemente, o potencial de ação não se propaga, tá? Aqui, ó, a gente tem, então, um neurônio pré-sináptico fazendo sinapse com o neurônio pós-sináptico. A sinapse mais comum é do terminal axonal do neurônio pré-sináptico com dendrito do pós-sináptico, mas pode haver também sinapses com o corpo celular, com axônio, até com terminal axonal. A sinapse predominante é a sinapse química, que exige a liberação da substância química chamada neurotransmissor, e a ligação desse neurotransmissor a um receptor no neurônio pós-sináptico, tá certo? Aqui a gente pode ver os receptores em azul aqui nessa figura, né? Aí a ligação desse neurotransmissor no receptor é o passo inicial para desencadear uma resposta de despolarização no neurônio pós-sináptico, na sinapse excitatória, ou de hiperpolarização na sinapse inibitória, como eu disse anteriormente, né? Bom, para a gente entender, né, esses mecanismos de ação do neurotransmissor, é importante a gente entender que neurotransmissor é um termo genérico. Né? Existem vários neurotransmissores: acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, glutamato, glicina, GABA, inúmeros. Esses neurotransmissores são liberados sempre dessa mesma maneira que eu expliquei, né? Por influxo de cálcio no terminal axonal, a vesícula faz a exocitose do neurotransmissor. Agora, os neurotransmissores, ao se ligar nos seus receptores, eles podem se ligar em receptores ionotrópicos. O que são receptores ionotrópicos? Olha o nome, ionotrópicos. Eles são canais iônicos que se abrem pela ligação do neurotransmissor. Eles são ativados pela ligação do neurotransmissor. Então, quando um neurotransmissor liga no receptor ionotrópico, essa ligação induz uma mudança conformacional e a abertura de um poro que permite o movimento de íons para dentro do neurônio pós-sináptico ou para fora dele, depende de qual canal iônico foi aberto, né? Então, vamos imaginar um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina, ela tem um receptor ionotrópico que tem um nome de receptor nicotínico. Quando a acetilcolina liga nesse canal iônico, ele se abre, permitindo o influxo de sódio. E como entrou carga positiva, a voltagem sobe e, se for atingido o limiar para excitação, né, nós vamos ter, então, abertura de novos canais de sódio ao longo do axônio e a despolarização propagada vai acontecer, seguido depois da repolarização propagada por efluxo de potássio, como a gente viu na aula de potencial de ação. Ou seja, o receptor nicotínico para acetilcolina é um receptor ionotrópico. Ele é um canal iônico ativado pela acetilcolina. Mas a acetilcolina, ela pode agir também se ligando ao receptor metabotrópico. No caso da acetilcolina, é um receptor muscarínico, né? O que é um receptor metabotrópico? Ele não é um canal iônico. A gente pode ver aqui, a ligação do neurotransmissor no receptor não induz uma abertura direta de um canal iônico. Ele não é um canal iônico. Essa ligação do neurotransmissor ao receptor ativa uma proteína vizinha, que a gente chama de proteína G, e essa ativação faz com que uma subunidade se solte e ative uma enzima que vai gerar um segundo mensageiro. É esse segundo mensageiro que vai induzir a abertura de canais iônicos. Se esses canais iônicos forem canais para sódio, entra sódio. E aí nós temos uma despolarização da célula pós-sináptica. Mas se ele for um canal de potássio ou um canal de cloreto, nós vamos ter como resultado ou a entrada de cloreto ou a saída de potássio, e aí nós vamos ter a hiperpolarização da célula. Ela vai ficar mais negativa do que no repouso. E aí a gente vai chamar de sinapse química inibitória. Está mais distante do limiar. É mais difícil atingir a voltagem, o potencial de membrana suficiente para induzir a abertura dos canais sensíveis à voltagem ao longo do axônio. Então, no caso da acetilcolina, a gente vai ter o receptor ionotrópico, que é o nicotínico,
que é um canal iônico ativado pela acetilcolina, e o metabotrópico, que é o muscarínico. Isso serve para vários e vários neurotransmissores, né? Então, é importante que fique bem claro na cabeça de vocês que quando o neurotransmissor é liberado, ele pode agir ou em receptores ionotrópicos ou metabotrópicos. E esses receptores, eles apresentam vários subtipos e são específicos para cada tipo de neurotransmissor. Então, os receptores para acetilcolina a gente chama de colinérgicos. O ionotrópico é o nicotínico, o metabotrópico é o muscarínico. Os receptores para noradrenalina, receptores adrenérgicos, e assim sucessivamente, né? Então, é um pouco mais complexo do que a gente imagina quando a gente vai falando de neurotransmissores específicos. Mas hoje o objetivo não é falar especificamente dos neurotransmissores, mas de uma forma geral sobre o processo de neurotransmissão na sinapse química, ok? Então, como eu disse, na sinapse excitatória ocorre a despolarização do neurônio pós-sináptico, a abertura de canais catiônicos, principalmente de sódio. Então, quando o neurotransmissor liga no receptor, essa ligação ocasiona a abertura de canais de sódio, entra sódio e causa despolarização. Se atingir o limiar, nós vamos ter o potencial de ação se propagando na célula pós-sináptica, ou seja, ele despolariza, depois repolariza, como aconteceu com o neurônio pré-sináptico. Se a sinapse química for inibitória, a ligação do neurotransmissor ao receptor induz ou a abertura de canais de cloreto, com influxo de cloreto, entrada, ou de potássio, com efluxo de potássio, saída de carga positiva, de íons positivos. O resultado é o mesmo, o interior do neurônio pós-sináptico vai ficar mais distante do limiar de excitação, vai ficar mais negativo, e isso se chama hiperpolarização, e a sinapse, então, vai ser inibitória, porque o potencial de ação não vai se propagar, né? Quais seriam as funções sinápticas dos neurônios? Devido à sinapse inibitória, o impulso nervoso ele pode ser bloqueado em um ponto específico de uma rede neuronal ou de uma via neuronal. O impulso nervoso ele pode ser modificado de impulso único a impulsos repetitivos, porque em algumas redes neuronais, quando o impulso nervoso chega no final, a gente tem uma sinapse com o neurônio inicial, alimentando o sistema. O impulso pode ser integrado a outros impulsos provenientes de outros neurônios. Aliás, isso aqui é muito comum, né? A gente explica a sinapse falando de um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico. Mas no nosso sistema nervoso central, eu posso ter milhares de neurônios pré-sinápticos agindo em um único pós-sináptico. Isso aí é interessante, até por isso que os neurônios têm dendritos, inúmeros dendritos, para potencializar essa capacidade de sinapse, né? Então, muitas vezes aí nas redes de neurônios em sinapse dentro do nosso sistema nervoso, existem vários estímulos em um mesmo neurônio pós-sináptico. E esses estímulos causam pequenas despolarizações ou pequenas hiperpolarizações, e é a somatória dessas pequenas despolarizações e hiperpolarizações que vai dizer se vai ficar, né, o neurônio estimulado ou inibido, né? Outro ponto que é muito importante é a reciclagem de vesículas. Se a gente liberasse o neurotransmissor, mas não tivesse um meio de reciclar esse neurotransmissor, a gente estaria perdido, né? Então, na verdade, o neurônio, ele precisa ter um processo de refazer, né, esse neurotransmissor. Então, quando o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica para agir nos receptores na membrana do neurônio pós-sináptico, esse neurotransmissor, ou ele é quebrado e parte dele volta para o neurônio pré-sináptico por transportes específicos, ou ele volta inteiro, ou ele volta com a ajuda de uma célula glial, mas existe essa reciclagem, né? Esse neurotransmissor tem que ser refeito, porque os estímulos não param, né? E as sinapses não param.
Então, esse processo de reciclagem, né, é muito importante. Aqui, a gente tem um processo interessante, que é o processo de somação espacial e somação temporal, né? Como eu falei, dentro do sistema nervoso central, dificilmente a gente vai ter sinapse 1 para 1. A gente vai ter redes neurais, vários neurônios se comunicando de várias formas, né? Tanto um neurônio pós-sináptico pode receber vários estímulos de diferentes neurônios pré-sinápticos, quanto um neurônio pré-sináptico pode enviar sinais para vários neurônios pós-sinápticos, formando as redes neurais. O fato é, quando eu tenho vários neurônios pré-sinápticos fazendo sinapse com um único neurônio pós-sináptico, pequenas despolarizações e hiperpolarizações ocorrem, e é a somatória final que vai me dizer se o potencial de ação vai se propagar na célula pós-sináptica ou não vai se propagar, se a somatória gerar, no final das contas, uma hiperpolarização, né? O que a gente vai ver que na somação espacial, eu tenho esses vários neurônios estimulando um só ao mesmo tempo, gerando essas pequenas despolarizações e hiperpolarizações que se somam e vai me dizer se o neurônio vai chegar mais próximo do limiar de excitação e a sinapse vai ser excitatório, o impulso nervoso ou potencial de ação vai propagar, ou se vai ocorrer no final da somatória uma hiperpolarização e o impulso nervoso não vai se propagar porque a célula recebeu mais estímulos hiperpolarizantes e se afastou do limiar de excitação. E tem também a somação temporal, que são estímulos repetitivos em uma alta frequência, gerando pequenas despolarizações que também vão se somar para gerar uma resposta na célula pós-sináptica, né? Então, aqui, esse slide, eu coloquei aqui só para me lembrar de ressaltar que muitas vezes a gente explica 1 para 1, né? Um neurônio pré-sináptico e um pós, mas na verdade, nas redes neurais o processo é mais complexo, né? E o que a gente tem é algo mais ou menos assim, né? Aqui a gente tem um neurônio pós-sináptico e cada pontinha dessa aqui, ó, é uma sinapse com diferentes neurônios pré-sinápticos. Alguns vão causar efeito despolarizante por abrir canais de sódio, permitir influxo de sódio, pequenas despolarizações locais, né? Outros vão abrir canais de cloreto ou de potássio, causando hiperpolarizações. E aí é a somatória aí desses estímulos que vai dizer se o potencial de ação subir aqui na área de gatilho, né, no conexonal, e chegar atingir o limiar de excitação, vão abrir os canais sensíveis à voltagem ao longo do axônio e o potencial de ação se propaga, né? Se aqui na zona de gatilho eu tiver hiperpolarização, vou ficar mais distante do limiar e aí a sinapse vai ser inibitória, né? Então, na verdade, é um pouco mais complexo do que a gente imagina, né? Bom, o que a gente vai perceber é que neurotransmissores, como eu disse, é um termo genérico, existem vários neurotransmissores, só que cada neurônio armazena no seu terminal axonal só um tipo de neurotransmissor, podendo armazenar junto, né, neuromoduladores, moléculas que vão ajudar aí no controle dessa reciclagem de vesículas, dessa liberação de neurotransmissor. Então, no nosso sistema nervoso periférico, a gente fala muito da acetilcolina, e os neurônios que armazenam acetilcolina são chamados neurônios colinérgicos. A gente vai falar muito desses neurônios quando a gente for falar da estimulação das fibras musculares estriadas esqueléticas, né? E a gente fala muito também sobre neurônios adrenérgicos, que armazenam e liberam a noradrenalina. Mas existem neurônios que vão liberar outros neurotransmissores, né? Mas cada neurônio tem armazenado um tipo de neurotransmissor aí no seu terminal. E de acordo com o tipo de neurotransmissor que ele armazena, ele é classificado como colinérgico, adrenérgico, dopaminérgico, glutamatérgico,
GABAérgico e assim por diante, né? Na verdade, eu estou explicando hoje, de uma forma geral, o processo de sinapse química excitatória e inibitória, mas a gente teria que ter uma aula sobre cada neurotransmissor, inclusive para falar dos receptores, né? Porque para cada neurotransmissor eu posso ter receptores ionotrópicos e metabotrópicos, e eu posso ter subtipos desses receptores também. Então, é extremamente complexo, mas é maravilhoso, né? É muito perfeito o equilíbrio químico que existe dentro do nosso corpo, né? Mas aí, em aulas específicas, eu vou falar de neurotransmissores também específicos. Aqui, esse slide é para a gente conversar um pouquinho sobre esse processo de reciclagem de vesículas, né? Aqui tem um neurônio pré-sináptico colinérgico, ele armazena nas vesículas acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor muito importante no sistema nervoso periférico e no central também, e a acetilcolina é sintetizada no terminal axonal. Existem outros neurotransmissores que são sintetizados no corpo celular e, por transporte axonal, chegam no terminal, né? Mas a acetilcolina não. A acetilcolina, ela é sintetizada no terminal axonal através de uma enzima que se chama colina-acetiltransferase, que pega o grupo acetil do acetil-CoA, que vem lá da mitocôndria, e junta com a colina, que vem da recaptação de colina aqui no terminal. Juntando os dois, acetil mais colina forma acetilcolina. Um transportador vesicular guarda essa acetilcolina dentro da vesícula, e quando eu tenho a despolarização do terminal e o influxo de cálcio, o cálcio desencadeia a exocitose dessa acetilcolina, que vai se ligar nos receptores, né? No caso, o ionotrópico da acetilcolina é o nicotínico e o metabotrópico é o muscarínico. E essa acetilcolina precisa ser quebrada para parar essa estimulação. E aí aqui nós temos a enzima acetilcolinesterase, né? E essa acetilcolinesterase quebra a acetilcolina em colina e acetato. Essa colina é recaptada juntamente com o sódio, um simporte sódio-colina, e aí nós vamos ter colina para uma nova síntese de acetilcolina, ou seja, existe um processo de reciclagem, de refeitura desse neurotransmissor, né? Então, o nosso corpo é extremamente perfeito e inteligente, e a gente tem essa reciclagem de vesículas, né? É lógico que eu estou mostrando aqui um terminal colinérgico, né? Mas para cada tipo de neurotransmissor, você tem enzimas específicas, transportadores específicos e processos específicos de reciclagem de vesículas. Mas eu resolvi falar da acetilcolina porque é o neurotransmissor mais conhecido, é o neurotransmissor envolvido com o estímulo das fibras musculares, né, estriadas esqueléticas, e a gente vai estar postando uma aula sobre isso mais adiante, então eu resolvi falar sobre ela. Mas existem detalhes para cada tipo de neurotransmissor, mas sempre existe uma reciclagem de vesículas, que pode ocorrer assim diretamente ou com a ajuda de células gliais, né? E para finalizar a nossa aula, eu coloquei aqui um slide sobre onde as drogas podem agir, né? E quando eu falo de drogas, eu estou falando de substâncias químicas que são introduzidas no nosso corpo, né? Tanto as drogas lícitas, quanto ilícitas, quanto medicamentos, substâncias químicas que podem ser usados aí e alterar essa neurotransmissão, né? Então, as drogas, elas podem agir nas etapas de biossíntese, como aqui no número 1, né? Nas etapas de liberação do neurotransmissor, nas etapas de degradação ou nas etapas pós-sinápticas também, né? Na ligação com os receptores. Então, aí, nós vamos ver que as substâncias químicas que afetam a neurotransmissão são diversas e podem afetar de diversas maneiras, né? Esse assunto é extremamente importante, a sinapse química excitatória e inibitória, o equilíbrio que tem que haver entre elas, né? É tudo muito importante para que a gente
possa compreender várias patologias como Parkinson, Alzheimer, depressão e os tratamentos também que são utilizados, né? Então, mais adiante a gente pode falar de algumas patologias específicas, mas é muito importante ter esse conhecimento inicial. Então, em suma, o que a gente tem que guardar? Sinapse quer dizer contato. Contato entre duas células. A célula que é estimulada inicialmente e que desenvolve um potencial de ação é a célula pré-sináptica, e a célula que é estimulada pela célula pré-sináptica é a célula pós-sináptica. As sinapses podem ser elétricas ou químicas. As sinapses elétricas dependem do fluxo direto de substâncias químicas da célula pré-sináptica para pós, por meio de junções gap. Ela é rápida, ela é sempre excitatória e ela é predominante em alguns locais do sistema nervoso e em algumas vias reflexas. A predominante mesmo no nosso corpo é a sinapse química, que exige a liberação de uma substância química chamada neurotransmissor, e essa sinapse química pode causar despolarização da célula pós-sináptica, sendo chamada química excitatória, ou pode causar hiperpolarização da célula pós-sináptica, sendo chamada sinapse química inibitória. Para cada tipo de neurotransmissor, eu tenho sempre mais de um tipo de receptor, e esses receptores podem ser ou não canais iônicos, ou seja, existem os receptores ionotrópicos e os receptores metabotrópicos. Esses receptores têm uma importância muito grande para a resposta na célula pós-sináptica, de excitação ou de inibição, né? Se eu causar despolarização da célula pós-sináptica e atingir o limiar, eu vou ter a continuidade do potencial de ação, a propagação, sinapse excitatória. Se eu causar hiperpolarização da célula pós-sináptica, eu vou ter uma inibição, um afastamento do limiar de excitação, e aí cessa, bloqueia a condução do impulso nervoso. O equilíbrio entre sinapse excitatória e inibitória é muito importante, assim como a reciclagem das vesículas sinápticas. Espero ter ajudado vocês, né? Depois de assistir a aula, deixe seu comentário e até a próxima. Beijos, fui!